Olá, hoje a nossa aula será sobre derivadas. Vamos aprender para que serve derivadas e como se constituiu a ideia fundamental por trás desse importante conceito do cálculo. Hoje, a aula, digamos assim, será um pouco chata, porque ela será bem mais teórica do que prática, tá bom? Então vamos entender conceitos, fundamentos e principalmente o cálculo mais simples das derivadas de algumas funções matemáticas. Bom, antes da gente começar propriamente o conteúdo de derivadas, vamos lembrar algo que nos remete talvez ao final do ensino fundamental e início do ensino médio, que é como encontrar a equação de uma reta. Bom, existem diferentes formas de se encontrar a equação de uma reta, mas a gente vai utilizando, dois pontos que são dados dessa reta. Vocês devem já ter ouvido em algum momento da vida de vocês que a menor distância entre dois pontos sempre será uma reta, ou coisas do tipo: para se encontrar a equação de uma reta, eu preciso tão somente de dois pontos que pertencem a essa reta. Então, existem diferentes formas de se encontrar uma equação de uma reta que passa por dois pontos dados. A mais famosa, talvez, vamos supor que esse aqui seja o ponto A e esse aqui seja o ponto B de uma equação. Se o meu ponto A for x1, y1 e o meu ponto B for x2, y2, a forma mais conhecida de se encontrar a equação dessa reta é utilizar essa expressão aqui, que eu não vou detalhar de onde ela vem nesse momento, porque isso aqui, como eu falei, nos remete ao ensino básico, ensino fundamental, ensino médio. Então, eu vou utilizar a equação y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Bom, esse y e esse x são variáveis que vão pertencer à equação dessa reta. O x vai ser a variável independente e o y a variável dependente. O x0 e o y0 serão as coordenadas de um ponto C qualquer que pertence a essa reta. E o m, conhecido como coeficiente angular da reta, vai me dizer o quão inclinada é essa reta que a gente está encontrando a equação. Bom, mas como é que eu calculo o valor desse coeficiente angular? Utilizando essa expressão. O m vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Lembrando que os valores de x1, y1 e x2, y2 são as coordenadas dos pontos A e B na equação, na reta. Elber, faz diferença a ordem? Ou seja, eu poderia ter chamado esse ponto aqui de x1, y1 e esse ponto aqui de x2, y2? Sim, poderia. Não tem problema. A única coisa que precisa ter cuidado é a ordem dos valores que a gente coloca na fração. Então, se aqui eu coloquei y2 menos y1, aqui eu tenho que ter x2 menos x1, ou seja, esses valores aqui correspondem às coordenadas do mesmo ponto e esses valores aqui correspondem às coordenadas do mesmo ponto. Bom, vejamos um exemplo de como encontrar uma equação de uma reta dado dois pontos. Então, eu coloquei aqui, encontrar uma equação de uma reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 2 e 6. Bom, primeiro a gente vai encontrar o coeficiente angular e depois nós vamos encontrar a equação da reta. Como eu falei, o x1, x2, o x1, y1, x2, y2 não importa. Eu utilizo a ordem com que aparecem os pontos. Então aqui vai ser o meu x1, aqui vai ser o meu y1, aqui vai ser o meu x2 e aqui vai ser o meu y2. Então, lembrando que o m é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, eu vou ter que o meu y2 é 6, menos o meu y1, que é 2,
E aqui embaixo eu vou ter o x2, que é 2, menos o meu x1, que é 1. Então, se eu faço esse cálculo aqui, 6 menos 2 dá 4, 2 menos 1 dá 1, 4 dividido por 1 é 4. Então, isso me diz que o meu coeficiente angular da reta é igual a 4. Tá bom? Feito isso, a gente vai calcular, encontrar, na verdade, a equação da reta utilizando aquela expressão y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Mais uma vez, vamos relembrar. Esses valores y e x, eles são as variáveis da minha equação, tá? Então eu não vou substituir por nada. Então eu vou deixá-los do jeito que está aqui. Y menos, aí eu vou descobrir daqui a pouquinho é o y0, o m que eu já calculei, x menos, vou deixar em branco aqui o x0. Bom, o m a gente já calculou, foi igual a 4. Eu vou colocá-lo aqui, 4. Bom, quem será o meu x0 e quem será o meu y0 no momento de efetuar esse cálculo aqui? Como eu falei, x0 e y0 são as coordenadas de um ponto qualquer que pertence à reta. Como que eu encontro ele? Bom, eu tenho dois pontos aqui que pertencem à reta. Tanto o ponto A como o ponto B. Então eu posso usar qualquer um dos dois como sendo o x0 e o y0. Eu vou usar o ponto A, então esse aqui vai ser o meu x0 e esse aqui vai ser o meu y0. Elber, faz sentido? Primeiro esse aqui era x1 e y1, depois virou x0 e y0? Faz, não tem problema nenhum. Aqui é um ponto da reta, eu utilizei x1 e y1 para poder calcular o valor do m, e agora eu estou utilizando como sendo x0 e y0, porque eu preciso de um ponto para jogar naquela equação. Poderia pegar esse aqui como sendo x0 e y0? Poderia sim. Então fica como um desafio para vocês. Eu vou utilizar esse ponto nessas coordenadas aqui, e vocês podem fazer como exercício em casa, utilizar esse daqui e ver que a equação vai dar a mesma. Então, o meu x0 vai ser 1 e o meu y0 vai ser 2. Então, o meu y0 é 2 e o meu x0 é 1. A partir de agora, eu vou fazer alguns cálculos aqui para deixar a equação dessa reta na forma reduzida. Como eu vou fazer isso? Então, eu vou repetir primeiro aqui y menos 2. Vou fazer a distributiva aqui, 4 vezes x dá 4x, mais por menos, menos, 4 vezes 1, 4. Agora eu vou pegar esse menos 2 aqui, vou colocá-lo no segundo membro, então vai ficar y igual a 4x, menos 4, observa que eu tenho menos 2, aqui vai ficar mais 2, y igual a 4x, menos 4 mais 2 é menos 2. Então essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui. Mais uma vez, se vocês calcularem, ao invés de usar 1 e 2 aqui, que eu usei 2 e 1, né? x0 é 1, y0 é 2, se utilizar x0, 2 e y0, 6, o cálculo, né? A equação tem que ser também 4x menos 2. Tudo bem? Bom, agora veja só, como que eu faço para encontrar a equação de uma reta conhecendo apenas um de seus pontos, bom? E não conhecendo os dois pontos como foi no exemplo anterior, ok? Bom, para a gente entender isso daí, primeiro eu queria retomar conceitos também que estão lá no ensino médio, mas que a gente acaba não explorando muito, né? Quais são esses conceitos? O conceito de reta tangente a uma curva e o conceito de reta secante a uma curva. Imagine que eu tenho uma determinada curva e eu entendo por reta tangente a essa curva uma reta que toca a curva em apenas um ponto, tá? E o conceito de reta secante eu compreendo como sendo, pela mesma ideia, né? Você tem uma curva aqui, só que agora eu vou ter dois pontos e a reta tocando essa curva em dois pontos.
Então, reta secante, reta tangente, tocando a curva em apenas um ponto, e reta secante, tocando em 2 pontos. Bom, se eu tenho 2 pontos aqui da reta, eu já consigo encontrar a equação dela pelo aquele método anterior, usando y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, lembrando que o m vai ser y2 menos y1, que multiplica x2 menos x1. No caso da reta tangente, eu não sei como que eu vou encontrar a equação dessa reta, porque eu posso usar esse ponto aqui como meu x0 e y0, sem problema. Mas eu não tenho como encontrar o m aqui. Por que eu não tenho como encontrar o m? Porque para eu encontrar o m eu preciso dos 2 pontos. Então eu não consigo. Então, qual é a ideia que está por trás de derivada, basicamente? A derivada, ela é, em uma forma de defini-la, o coeficiente angular da reta tangente a uma determinada curva. É importante lembrar essa definição, porque nós vamos utilizar bastante em diversos momentos da disciplina. Tá bom? Então, se eu tiver uma função dada, f de x qualquer, em um ponto x0, y0, tá bom? Eu tenho, por exemplo, aqui está o meu ponto x0, y0, esse ponto aqui, e eu tenho a minha reta tangente. Bom, o que a gente faz, basicamente, para encontrar o coeficiente angular dessa reta, já que eu só tenho um dos pontos, é utilizar uma outra reta que também passe pelo ponto A. Aqui está o ponto A, que é o meu ponto x0, y0. E aí eu utilizo uma outra reta que seria, no caso, a reta secante. Tá? Bom, como que eu vou fazer? Como que eu vou pensar nessa situação? Tá bom? Eu vou fazer aqui no GeoGebra uma pequena simulação para ver se vocês entendem a lógica disso daí. Ok? Então vejam só. Aqui eu tenho o ponto x0 e y0. Ele é o ponto da minha reta tangente, que é essa que está em vermelho. A minha função, o gráfico aqui está em verde. E observe que se eu mudar o meu ponto tangente, a minha reta vermelha, deixa eu apagar por enquanto essa azul aqui para vocês, que eu não falei quem é. Se eu mudar a posição do meu ponto, eu também mudo a forma com que a minha reta tangente se encontra. Tá bom? Observa que ela toca, ó, dentro de um intervalo específico, ela vai tocar a minha curva em apenas um ponto. Tá bom? Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou criar um outro ponto, B. E esse ponto B, a ideia é que ele pertença à minha função, tá bom? A minha curva, e ele seja um ponto que esteja próximo do A. Eu não vou pegar ele num ponto muito longe, ele vai estar próximo do ponto A. E eu tenho aqui a minha reta que vai passar em 2 pontos. Agora eu tenho um ponto A e tenho o ponto B. E essa é a reta secante. Então, se eu pedir para todo mundo encontrar a equação dessa reta secante, vocês vão conseguir. Por quê? Porque eu tenho 2 pontos que pertencem à reta. Bom, eu tenho 3, ó, ele toca aqui também nessa curva. Mas eu não preciso de 3, eu só preciso de 2. Então, eu tenho um ponto aqui, 2 pontos aqui. E se eu usar aquela fórmula que nós utilizamos há algum tempo atrás, a gente vai ter a equação dessa reta. Bom, qual é a ideia de se fazer isso? Observe que se eu aproximo esse meu ponto B do ponto A, ó, eu estou deixando ele cada vez mais próximo aqui. Quando ele vai ficando próximo do ponto A, o que acontece? A minha reta secante vai ficando igual à minha reta tangente. Ó. Ela vai girando e vai ficando perto da reta tangente. Bom, mas em cálculo, o que significa estar próximo? Né? O que eu tenho quando eu falo em estar próximo, algo estar próximo de alguma coisa? Bom, quando eu falo em estar próximo, eu estou falando em limites. Tá? Então, a ideia que eu tenho por trás disso é a seguinte.
eu vou tornar esse meu ponto B próximo do ponto A. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou fazendo B tender a. Bom, mas observe, se o meu A aqui, eu vou chamá-lo de x0, nesse caso aqui, como ele está à direita, ele é algo maior do que x0. Maior do que x0 é x0 mais alguma coisa. Então, eu vou chamar aqui de x0 mais h. Tá bom? Então, esse ponto aqui vai ser o ponto x0 mais h, e obviamente a coordenada y vai ser o f de x0 mais h. Esse será o meu y0. Então, se vocês lembrarem, o m, ele é, ou eu posso chamar esse aqui de x2, esse aqui de x1, esse aqui é o meu y2, né? E o o y1 será o f de x0. Então, se eu lembrar que a fórmula era y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, vai ficar o y2, que é quem? O f de x0 mais h, menos o y1, que é o f de x0, dividido por esse menos esse, ó, x2 menos x1. É só quando eu faço x0 mais h menos x0, se fizer aqui x0 mais h menos x0, vai cortar isso aqui embaixo vai ficar só h. Então, esse é o coeficiente da reta secante. Se esse meu ponto está próximo desse, significa que o h é zero, porque ele está vindo para cá, ó. Então, para esse ponto x0 mais h, ele ficar bem próximo de x0, é porque isso aqui está bem próximo de zero. Então, o coeficiente da reta tangente, que eu vou colocar mt, ele vai ser o limite, quando h tender a zero, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Bom, esse limite, que está aqui a expressão dele, que nada mais é do que o meu m, o meu coeficiente angular, é o que a gente chama de derivada da função f no ponto x0. Então, esse é o conceito que tem por trás de derivada. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, mas não vai ser assim que a gente vai fazer a grande maioria das derivadas. Nós vamos aprender atalhos, digamos assim. Mas se um dia alguém perguntar a vocês como eu encontro o que serve, o que significa a derivada de uma função num determinado ponto, vocês vão dizer, a derivada ela é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0 e y0. Essa definição vocês não podem, não devem jamais esquecê-la. Bom, então vamos fazer alguns exemplos de como que eu posso encontrar a derivada, o que ela significaria na prática, e a gente mais para frente vai aprender uns métodos mais simples, digamos assim. Então, por exemplo, imagina que eu tenha a função f de x igual a x ao quadrado e eu queira encontrar o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto 2 e 4. Bom? E eu posso estender aqui essa pergunta, além do coeficiente angular, encontrar também quem seria a equação da reta. Ok? Bom, em outras palavras, o que eu estou querendo fazer aí? Olha, eu sei que f de x igual a x ao quadrado, essa função tem um gráfico do tipo parábola, com a concavidade para cima e tocando aqui na origem. Então, quem quiser pode simular através de um software, o próprio GeoGebra, que realmente o gráfico de f de x igual a x ao quadrado seria essa parábola aqui. Bom, aqui eu tenho, mais ou menos, o ponto 2, tá? X igual a 2, obviamente, o 4 vai estar aqui em cima, então esse seria o ponto x0, y0. Nesse local aí eu vou ter uma reta tangente, eu vou tentar desenhá-la aqui.
Isso aqui seria, difícil desenhar aqui na lousa, seria a minha reta tangente. Bom, essa reta tangente tem uma inclinação, então eu vou encontrar o m dela e depois a gente vai encontrar o coeficiente angular. Como que a gente pode fazer isso utilizando a ideia de derivadas? Bom, usando aquele lindo limite que a gente acabou de encontrar. Bom, então veja, deixa eu apagar aqui. Nós sabemos que a equação da reta é dada por essa expressão, y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Só que agora o meu m, que vai ser o meu y2 menos y1 x dividido por x2 menos x1, ele é calculado pelo limite, quando h tender a zero, do meu f de x0 mais h, menos o meu f de x0 dividido por h. Bom, mas quem é que é o meu x0 nessa história? Vocês estão vendo que o ponto é 2 e 4. O meu x0 é 2. Por que é 2? Porque ele é o primeiro, a primeira coordenada desse ponto. Então, como a gente escreve na ordem x0 e y0, se eu tenho 2 e 4, significa que o x0 é o 2. Então, quando eu substituir isso, a minha expressão, né, vai ser f de 2 mais h, né, trocando o x0 por 2, menos o f de 2 dividido por h. Esse m, que é o coeficiente angular, é o que a gente chama de derivada. Por que o 2 aqui? Porque aqui é 2. Se aqui fosse 3, aqui entraria 3 e aqui entraria 3. Se fosse 5, aqui ficaria 5, aqui ficaria 5 e aqui ficaria 5. Bom, então como é que a gente agora vai fazer esse cálculo aqui? Vejamos. Como é que eu calculo? Vou repetir aqui, limite, quando h tende a zero. Como é que eu calculo o f de 2 mais h? O f é x ao quadrado. Se eu pergunto quanto que é o f de 5, a gente troca o x por 5, não é isso? Fica 5 ao quadrado, que dá 25. Como não é 5 que eu quero, é 2 mais h, o que a gente vai fazer? Vai trocar o x por 2 mais h, então vai ficar 2 mais h ao quadrado. Então aqui vai ser 2 mais h ao quadrado, menos o f de 2. O que é o f de 2? É eu trocar o x por 2. Então 2 ao quadrado. Isso sobre h. Eu vou ter limite, quando h tender a zero. Quando eu fizer aqui, eu vou usar o quadrado da soma de dois termos. Então, lembrar que a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou ter quadrado do primeiro, o primeiro é 2. 2 ao quadrado, 4. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4, mais vezes h fica 4h. Mais o quadrado do segundo. h ao quadrado vai ficar h ao quadrado. Menos o 2 ao quadrado é 4. Todo mundo aqui sobre h. O que vai acontecer aqui nesse momento? Eu vou cortar esse 4 com esse 4. O meu limite, certo? Vai ficar limite, quando h tender a zero, 4h mais h ao quadrado, sobre h. Bom, aqui eu tenho h, aqui eu tenho um h ao quadrado, aqui eu tenho outro h. Então eu posso cortar esse h, tirar um dos h's daqui, já que tem 2, com esse daqui. Então eu vou ter limite, como eu tirei esse h, fica só o 4. Aqui tinha h ao quadrado, eu tirei um h, fica só h. Quando h tender a zero. Quando h tender a zero, vai ficar 4 mais 0. 4 mais 0 é igual a 4. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei que o coeficiente angular foi 4, ou seja, o meu m é igual a 4. O coeficiente angular da reta tangente à função x ao quadrado
x ao quadrado quando o ponto é 2 e 4, vai ser 4, tá bom? Bom, agora como é que a partir daí eu encontro a equação da reta? Ora, se eu substituir nessa expressão, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0, veja, y é variável, x é variável, o m eu acabei de encontrar que é 4, o x0 é 2 e o y0 é 4. Ó. x0 é 2, y0 é 4. Se eu substituo nessa expressão, eu vou ter essa equação de reta. Para ver se tudo que eu fiz aí está correto ou não, vocês podem, sem problema nenhum, utilizar um software, tá bom? Qualquer software, por exemplo, o próprio GeoGebra faz isso. A gente pode simular aqui para vocês verem como que ficaria isso no GeoGebra para vocês terem uma noção se acertaram ou não. Então, por exemplo, se eu colocar aqui f de x igual a x ao quadrado, então eu tenho aquela parábola que vocês viram. Eu vou colocar o meu ponto B igual, o meu ponto A, na verdade, igual a 2 e 4. Então, percebam que aqui eu tenho o ponto. E eu vou encontrar aqui, ó, nessa expressão, a reta tangente. Eu clico no ponto e na curva e eu tenho a minha reta tangente, tá bom? Se eu mover o ponto A, eu vou ter, obviamente, outra reta tangente. Bom, olha para aqui e percebam a equação da reta, ó, 4x menos 4. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Então, eu tenho o que acompanha o x é o valor do m. Então, 4x menos 4. Então, está certo o exemplo que a gente acabou de fazer. Tá bom? Bom, vocês vão fazer como um exercício, até para praticar um pouquinho isso, repetir tudo isso que a gente fez aqui, mudando o valor do x. Então a gente fez isso daqui. Quando o x0 foi 2, o f' foi 4. Se eu repetir a expressão para o x0 igual a 3, vocês vão fazer e vai dar 6. Se vocês trocarem o x0 por 4, vocês vão ver que dá 8. Se vocês trocarem por 5, vocês vão ver que dá 10. Tá bom? Então, o que eu concluo a partir daí? Que no caso da minha função x ao quadrado, é só nessa função por enquanto, sempre que eu calcular o f', ou seja, eu esqueci de falar, tá? A gente lê isso daqui, essa aspas simples aqui, como sendo f'. Então, eu posso falar derivada de f ou f'. O f', de qualquer valor aqui, está dando sempre o dobro. Perceberam? Ó, quando foi 2, deu 4. Quando foi 3, deu 6. Quando foi 4, deu 8. Quando foi 5, deu 10. Então, sempre está dando o dobro. Que conclusão que eu tenho para isso? Que se eu pegar para vocês agora uma função do tipo x ao quadrado, e eu disser, gente, quanto que é a derivada dessa função no ponto 15? Vocês não vão mais precisar começar do zero e fazer esse limite aqui novamente. Vocês já vão dizer que nesse caso ela é 30. E de uma forma geral, pensando numa forma algébrica, se o f de x é igual a x ao quadrado, o f' de x será 2x, ou seja, será o dobro. Tá bom? Bom, dá para fazer algo semelhante para funções que são polinômios, tá bom? Então, no caso do x ao cubo, se eu fizer esse cálculo, quando é x ao cubo, vai ficar 3 vezes a ao quadrado. Ou seja, não é o triplo. Ficam 3 vezes a base, mais o expoente diminui 1. Então, fica 3 vezes a ao quadrado. Se eu tiver x à quarta, esse 4 vai baixar aqui para frente
e vai diminuir 1 grau no expoente, então 4a ao cubo. E eu posso generalizar isso para dizer que se a minha função for do tipo x elevado a n, a derivada dele sempre vai dar esse n, ou seja, ele está aqui, ele vai vir para frente e vai diminuir 1 grau no expoente. Bom, qual é a vantagem disso? É que eu não preciso, para funções que são potências, tipo x a 9, x a 8, x a 7, x a 1000, eu não preciso mais usar o limite. Eu posso fazer direto. Então veja só, se aparece em uma eventual expressão algébrica x elevado a 1000, e eu pergunto quem é a sua derivada? Bom, pela regra que a gente acabou de ver aqui, esse meu expoente vai vir aqui para frente, vira 1000, e ele vai subtrair 1 em cima. Então, se era 1000, vira 999. Tá bom? Então, de forma... Pô, e veja só, essa regra, ela vale, inclusive, se o meu expoente for negativo. Então, se eu tiver aqui uma função do tipo x elevado a menos 3, a sua derivada é a mesma regra. Esse menos 3 vem para frente, fica menos 3x, e eu subtraio 1 no expoente. Então, como o expoente era menos 3, se eu faço menos 3 menos 1, vira menos 4. Então, o que está em cima desce e ele fica lá em cima subtraindo de 1. Vale também se o expoente for tipo uma fração, um número quebrado. Então, por exemplo, se o meu f de x for x elevado a 0,3, a sua derivada vai fazer o quê? O 0,3 vem para frente e x fica 0,3 menos 1. Quanto que é 0,3 menos 1? É menos 0,7. Então, independente de quem esteja aqui em cima, a regra sempre será a mesma. Se eu juntar isso com algumas propriedades aqui, eu vou conseguir derivar qualquer função algébrica ou qualquer função polinomial. Então, primeira coisa, a derivada de uma constante, ela sempre será zero. Então, se eu coloco, o que eu estou dizendo aqui? Se a minha função ela é igual a 5, é uma constante, não tem x aqui, ela é sempre 5. Quem é a derivada dela? A derivada dela é zero. Tá bom? Então, guardem essa informação que ela é importante. Outra informação, a derivada de x é igual a 1, ou seja, se a minha função é igual a apenas x, ou seja, não tem ninguém aqui em cima, na verdade tem, né, porque a gente subentende que é 1. Mas se ela for igual a x apenas, a sua derivada será igual a 1. Ok? A próxima propriedade. Se eu tiver a soma ou subtração de duas funções, na hora que eu for derivar essa soma ou essa subtração, eu derivo cada uma separada e depois junto as duas. Por exemplo, vamos supor, vou tirar f aqui, botar wx, ela é igual a x ao quadrado mais x ao cubo. Então, na hora de derivar, eu vou fazer o quê? Bom, quem é a derivada do x ao quadrado que eu acabei de ver? O 2 vem para frente, repete o x e subtrai 1 no expoente. Como era 2, 2 menos 1 é 1. Aí eu não preciso nem botar esse 1 aqui. Repete o sinal de mais. A derivada do x ao cubo, 3 vem para frente, repete o x e eu subtraio 1 aqui nesse expoente 3. 3 menos 1 dá 2. Bom, se fosse menos, aqui seria menos. É isso que essa propriedade está dizendo. A outra propriedade é que se a minha função estiver multiplicada por uma constante k, na hora que eu for derivar tudo, eu vou repetir essa constante e derivar só a função. Por exemplo, agora eu tenho 6x elevado a 4. Então, observe, eu não tenho só o x elevado a 4 mais, eu tenho 6 multiplicando. O que a regra diz? Eu vou repetir esse 6 e vou derivar só o x a 4. Então, como é que é a regra da derivada da potência? Baixo 4, x, aí subtrai 1 em cima, fica 3. E aqui repete o sinal de vezes. 6 vezes 4, 24. Então, 24x ao cubo. Então, essas propriedades aí, gente, vai fazer vocês terem
como derivar qualquer função que seja do tipo algébrica ou polinomial. Então, por exemplo, nesse caso aqui, como que é que eu vou encontrar essa derivada? Ora, veja. Como é que é a regra para esse caso aqui? Repete o 3 e deriva o x elevado a 6. O x elevado a 6 é 6, x, aí repete, subtrai 1 lá, fica 5. Mais, por que mais? Porque aqui era mais. Repete o 12 vezes, quanto que é a derivada do x ao quadrado? Baixa o 2, 2 menos 1 dá 1, então fica só x. Menos, repete o 6, quanto que era a mesma derivada do x? Lembra? Era 1. Aí agora é só juntar as coisinhas aqui, ó. 3 vezes 6, 18, x à quinta, mais 12 vezes 2, 24, x, menos 6 vezes 1, 6. Vai chegar um momento que vocês não vão precisar fazer tão passo a passo. Vocês já sabem que esse 6 vai vir para frente e vai multiplicar o 3, aí já bota direto o 18. Mas no começo eu indico que vocês façam isso com calma, passo a passo, sem pressa nenhuma. Tá bom? Faz esse exercício aqui, esse aqui como um exercício, e vocês vão ver que a resposta faz o seguinte, dá pause agora no vídeo, resolve e depois confere com a resposta que eu vou colocar. Então, nesse caso aqui, vai ficar 20x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 1. E aqui tem a novidade que o 3 está sozinho. Lembra? 3 é uma constante. A derivada da constante é igual a 0. Então, aqui ficaria mais 0. Eu não preciso botar, né? Não preciso colocar. Então, essa é a resposta dessa derivada. Tá bom? Para fechar, não sei se todos vão lembrar da famosa fórmula do movimento uniformemente variado lá de física, né? Que a gente estudou isso no primeiro ano do ensino médio. Aqui é o deslocamento, então se eu tenho uma partícula que está se deslocando, né? Essa partícula está andando aqui, o deslocamento dela é dado por uma expressão do tipo S0 mais V0t mais A2t ao quadrado. E aqui é a velocidade dessa partícula em um determinado instante t. Se eu derivar essa expressão, eu vou ter a velocidade dessa partícula em um momento t específico. Mas eu vou retomar isso aqui na próxima aula.